Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para a transmissão do nosso devocional. Eu, pastor Wagner de Barros, com alegria entro aí na sua casa. Nós estamos entrando aí no seu smartphone, estamos entrando na sua sala e estamos aqui mais uma vez com o propósito de ensinarmos a você um pouquinho da palavra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus possa trazer a você fortalecimento, ânimo e também instrução, direção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais profunda do que espada aguda de dois gumes, diz a Escritura. Isso quer dizer que ela pode cumprir em mim, cumprir em você um propósito, né, que ela quer e alcançar também as necessidades que nós temos. Acima de tudo, hoje, nós queremos pedir que Deus de verdade abençoe cada lar, cada vida, cada pessoa que estará nos ouvindo. O texto que vamos ver, vamos estudar hoje à noite, ele se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Então, apesar de estarmos aí na projeção, essa referência, vamos ler do versículo 10 até o 13. Acompanhe comigo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Hoje à noite nós vamos falar sobre esse texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 13, e nós queremos falar sobre o conselho que vem, né, de um prisioneiro. Que Deus abençoe o nosso devocional hoje e a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por poder estar na tua presença. Que a palavra de Deus encontre em cada coração, de verdade, a atenção que o Senhor merece, a honra, a obediência, a fé, a crença, a prática, Pai. Por favor, me ajude e ajude a cada um de nós. Esta é a minha oração. Alcance o coração do incrédulo que ainda não é crente, alcance o coração do crente com fortalecimento da instrução das Escrituras. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que estão conectados aqui. Estou vendo aqui à minha esquerda vários irmãos da igreja que estão aí participando então deste devocional. Eu gostaria de saber se os jovens da nossa igreja estão conectados. Então você, jovem, dê um alô aí. Boa noite, pastor. Estamos aqui firmes, certo? É muito importante que toda a igreja esteja sendo abençoada pelo tempo com Deus aqui que estamos tendo, justamente porque não estamos congregando, né? E o propósito aqui é, com certeza, abençoar de uma maneira especial também a nossa igreja. Hoje à noite, conforme está projetado, nós vamos falar sobre o conselho de um prisioneiro. A carta de Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Colossenses, foi escrita quando ele estava preso. Não é apenas este livro, existem outras passagens nas Escrituras Sagradas também, em que Paulo, preso, escreve a irmãos em Cristo Jesus, a igrejas. É impressionante ver, né, como muitas e muitas vezes pessoas que estão passando problemas tão sérios, eles encorajam aqueles que estão passando por problemas menores. Não é verdade? É justamente a situação em que nós estamos encontrando
aqui nessa porção bíblica. Paulo está preso e ele escreve para os irmãos que estão soltos, para uma igreja que está tendo a liberdade para servir ao Senhor, realizar os seus cultos e etc. Afinal, qual é o conselho que Paulo está dando para os irmãos ali daquela cidade? O que Paulo está na sua introdução escrevendo ali na carta aos Colossenses? Na verdade, este irmão, ele estava assim escrevendo, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo justamente porque os irmãos em Cristo, ali em Colossos, eles estavam sofrendo uma influência muito grande de seitas, heresias e de uma maneira especial daquilo que nós chamamos de gnosticismo. Nada mais é do que um ensinamento, ou era uma filosofia, era uma doutrina que envolvia misticismo e especulação filosófica. Isso fazia com que a igreja sofresse uma influência muito grande. Muitos irmãos daquela igreja, eles eram novos convertidos. E por conta daquela sociedade ainda mística, principalmente por conta da influência grega ali naquela sociedade, aqueles irmãos em Cristo, eles ficaram um tanto quanto perdidos sobre que caminho que eles deveriam seguir. Na verdade, eles estavam indecisos se eles podiam também estar envolvidos com algumas práticas do gnosticismo. Diante disso, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, alertando os irmãos. E o conselho que ele dá para aqueles irmãos, ele se encontra no versículo 10. Esse conselho diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor. Esse conselho do apóstolo Paulo, eu estendo para todos nós, crentes dos dias atuais, exatamente hoje. Qual que é a vontade de Deus para mim e para você? A vontade do Senhor é que nós possamos andar neste mundo, é que cada um ande nesse mundo como crente no Senhor Jesus Cristo, que cada um ande nesse mundo de maneira digna. Digna. Nós, é claro, não somos perfeitos, mas a vontade do Senhor é que andemos de maneira mais parecida possível da perfeição. Deus quer que andemos, então, de maneira digna. Deus quer que a luz de Cristo brilhe no nosso meio e no meio onde nós estamos. O Senhor quer, então, que realmente o nosso testemunho ele seja notório, ele possa ser visto. Diante disso, Paulo escreve isso. Então eu pergunto a você, é possível, crentes, neste mundo tão vil, pecador e de tanta influência ruim, é possível andarmos de maneira digna? Eu digo a você que sim. O versículo 9 até nos mostra isso, porque a Bíblia nos fala, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. É possível andar de maneira digna por causa do poder da oração. Quando estamos, então, orando uns pelos outros, e também quando estamos orando diante de Deus, nós já estamos tendo força suficiente para andarmos de maneira digna. O versículo 10, né, além daquilo que nós já lemos, a Bíblia então diz, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós também andamos de maneira digna, e esse é o conselho do apóstolo Paulo, quando nós estamos ligados aos conselhos do Senhor. Nós estamos ligados à palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas não estão andando de maneira digna. Eles estão longe da palavra de Deus. Eles estão longe daquilo que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos instrui. Eles estão longe daquilo que Jesus Cristo falou. Além disso, versículo 9, versículo 10, o versículo 11 diz, fortalecidos em todo o poder. Então esse contexto ele é extraordinário porque ele dá a receita para andarmos de maneira digna. Agora ele está falando, estejam fortalecidos no poder de Deus. Então não é maravilhoso saber que apesar de todo este mundo
e da sua influência poderosa, nós podemos, buscar o recurso do poder do Altíssimo, do poder de Deus. É possível, sim, então, andar de maneira digna. E o conselho de Paulo, preso ali, ele diz: apeguem-se ao poder de Deus, fiquem perto do Senhor Deus. Ele, nas entrelinhas aqui, ele está mostrando que o inimigo é poderoso, o mundo é poderoso, Satanás é poderoso, a carne é poderosa, mas Deus, ele é todo poderoso. Então a Bíblia diz: fortalecidos em todo o poder. Então, versículo 9, 10, 11, vai nos dando assim, não é, os conselhos do Senhor, através do apóstolo Paulo, para uma vida digna. O versículo 12 ainda diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha só, que tremendo. Ainda nesta vida, antes de chegarmos aos céus, a Bíblia nos fala que o Senhor já nos está fazendo participantes da sua herança. A herança que é chamada, né, dos santos ali na luz de Cristo. Que grande bênção. Então é possível andarmos de maneira digna. Por quê? Porque nós já estamos desfrutando da herança do Senhor Deus. E quantas coisas nós poderíamos falar, né? Dos presentes de Deus, das instruções de Deus, da herança do Senhor Deus. Deus tem nos dado o seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus Cristo tem nos dado o Espírito Santo de Deus como o nosso instruidor. E temos também de Deus dado por nós, para nós, a palavra de Deus, né? Isso é uma herança tremenda, dada aos santos. É possível andarmos de maneira digna? Sim. O apóstolo Paulo está nos trazendo este conselho. O versículo 10, mais uma vez, ele está falando: para que possais andar dignamente. Dignamente. E é impressionante porque esse texto está falando diante do Senhor. Então, muito mais do que você e eu querermos andar de maneira digna neste mundo, nós temos que andar de maneira digna diante de Deus, diante do Senhor. Porque quando andamos de maneira digna diante do Senhor, automaticamente vamos andar dignamente diante deste mundo. Que o Senhor Deus nos ajude. Mas onde eu quero chegar, né, nesse contexto bíblico, ainda não estão nesses versículos que foram mencionados. Onde eu quero chegar sobre o conselho de um prisioneiro está no versículo ali de número 13. A Bíblia diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por que é possível então é possível andar de maneira digna, além de tudo aquilo que nós falamos? O conselho de Paulo, então, ele nos mostra isso. O conselho de Paulo nos mostra que é possível andarmos de maneira digna. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Senhor, o que ele fez por nós? O Senhor, ele nos mostra. Deixa eu dar mais um enter aqui. Que ele nos tirou do poder das trevas. Não é maravilhoso isso? O Senhor nos tirou, a Bíblia aqui, a minha expressão diz, né, o qual nos tirou da potestade das trevas. Algumas outras versões diz o poder das trevas. Quando nós pegamos essa expressão trevas na Bíblia, é claro que ela está ligada ao mundo da perdição, ao mundo da incredulidade, ao mundo do pecado. A Bíblia nos fala então que o Senhor nos tirou do poder das trevas. Talvez se você, crente, exatamente agora olhar para a sua vida, você vai justamente lembrar da onde Deus lhe tirou. Não é verdade? Pode ser que você aí, para quem eu estou pregando, falando nesse momento, pode ser que você se lembre dos momentos em que você estava envolvido com a imoralidade desse mundo. Era uma pessoa extremamente imunda, promíscua. Mas o Senhor tirou você do poder das trevas.
Talvez você se lembre quando você estava envolvido com os vícios, não é verdade? Envolvido com a bebida, envolvido com as drogas, envolvido com os vícios. No entanto, o Senhor tirou você do poder das trevas. Pode ser que você que está me ouvindo também, você estava nas trevas da incredulidade. Você até não tinha nenhum vício, você era uma pessoa boa e até temente a Deus, frequentando igreja. No entanto, ainda não tinha fé em Jesus como Salvador. O Senhor te tirou do poder das trevas. Amados, não é maravilhoso isso? Saber? Eu nasci num lar cristão. Como eu disse até recentemente, eu cresci na igreja. Mas Deus não tem netos, ele só tem filhos. Um dia também dentro de uma igreja, dentro de um lar cristão, o Senhor me tirou do poder das trevas, me fez entender o evangelho e eu entreguei a minha vida a Cristo. Nessa noite eu digo a você que se você não é um crente, o Senhor quer tirar você do poder das trevas, deste poder que é forte, é grande, é poderoso. Ele quer tirar você do poder das trevas. Você não precisa andar em trevas. Não. Vamos concluir o nosso devocional nesta manhã, porque a Bíblia nos diz: o qual nos tirou da potestade, desculpe, nessa manhã não, nesta noite, né? Onde eu estou com a cabeça. Perdão a todos vocês. Vamos concluir o nosso devocional nessa noite. Volto ao texto bíblico que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para onde então Deus nos levou? Nos tirando das trevas? A Bíblia nos fala o reino de amor, o reino do Filho do seu amor. Que diferença, hein? É impressionante, mas espiritualmente falando, a conversão nos faz sair de uma extremidade e ir para uma outra completamente diferente. Quer dizer, saímos das trevas para o reino do seu amor. Como essa expressão ela é forte no seu ensinamento, no seu conteúdo. Você já imaginou um reino de amor? Este é o lugar em que Deus nos colocou através da nossa fé. O reino do amor de Cristo. Um reino onde só tem amor. Por isso que a salvação é algo maravilhoso, é algo tremendo. Porque a salvação tira você de um lugar terrível e coloca você num lugar de glória. A Bíblia nos fala que através da fé, o Senhor Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, já estamos no reino do seu amor. Esse reino de amor, ele é demonstrado para nós de uma maneira bem clara neste mundo. A Bíblia nos fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio da obra de Cristo Jesus. Então, por incrível que pareça, mesmo esse mundo sendo tão mau, mesmo a gente sendo tão indigno, nós podemos expressar o amor deste reino, o amor de Cristo. Por isso que o crente, muito mais do que ser chamado de crente, na verdade, na Bíblia, ele é chamado de cristão. Ele é um pequeno Cristo. Então, por conta disso, ele expressa, ele vive no reino do seu amor, no reino do amor de Cristo. A pessoa, então, que não vive desfrutando desse amor, ele é um infeliz. Lamento dizer, mas ele é um coitado. Se você ainda não é um crente em Jesus Cristo, por mais que você tenha as coisas deste mundo, você não tem o principal, que é o reino de amor de Cristo. E ele é oferecido a você por meio da obra do próprio Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que resumido significa o nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Você precisa entregar sua vida
a Jesus Cristo e desfrutar do reino do seu amor. Nós ainda estamos como peregrinos nessa vida, estamos desfrutando um pouquinho deste reino do amor de Cristo, mas eu louvo muito ao Senhor, porque um dia tudo isso vai passar e estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando do reino do seu amor. Mas até que não estejamos neste porvir e desfrutando das bênçãos da eternidade de amor, nós neste mundo já podemos viver um pouquinho deste amor. E de verdade sentir aqui, neste coração, sentir aqui nesta vida, o amor de Deus para nós. O texto evangelístico mais conhecido da Bíblia fala do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O reino do seu amor. Então é possível viver uma vida digna nesse mundo? É possível sim. O apóstolo Paulo nos ensina sim. Por quê? Porque o Senhor nos tirou do poder das trevas para o reino do seu amor. Nessa noite, então, eu termino meu devocional a você, dizendo: não ande em trevas. Pode ser que você, então, ainda não tenha certeza do céu, da salvação em Jesus Cristo. Eu pergunto a você, se você morresse hoje, para onde iria você, a sua alma? Jesus te ama. Ele quer colocá-lo no reino do seu amor. E você, crente em Jesus, pode ser que, mesmo sendo um crente, está vivendo muitas e muitas vezes, andando nas trevas, andando como se fosse um incrédulo, andando em infidelidade, andando afastado da sua igreja local, andando longe da Bíblia, andando longe da oração, andando longe do reino do amor de Cristo, andando mais no mundo do que andando com Jesus Cristo. O devocional hoje é simples. Precisamos andar como dignamente, andar de uma maneira digna diante do Senhor. E eu creio que entre tantos os motivos apresentados em Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 15, o que eu destaquei a você nessa noite, a palavra de Deus nos ensina, é que nós podemos sim andar de maneira digna. Por quê? Porque fomos tirados das trevas para o reino de amor. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando o nosso devocional. E eu espero que todos que assistiram ao vivo aqui possam refletir e serem abençoados. E depois os que estarão também no nosso canal do YouTube, da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, também, da mesma maneira, possam refletir e entregar a vida a Cristo Jesus em uma simples oração e pedir somente isso: Senhor, tira-me das trevas e coloca-me no reino do seu amor. Deus abençoe você. Pai, obrigado pela palavra, pelo nosso devocional. Derrame suas bênçãos sobre cada um que está nos ouvindo. Ajude, ó Pai, ajude cada pessoa aqui. Precisamos de Ti. E obrigado, porque o Senhor nos tirou do poder das trevas para o reino do seu amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Estamos encerrando a nossa transmissão. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, na minha página do Facebook, Pastor Wagner de Barros, assim como da Segunda Igreja Batista Independente, ao vivo estaremos transmitindo mais um devocional para todos aqueles que quiserem. Compartilhe e também depois
na página do YouTube Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.